Boa noite. A gente está apresentando aqui um trabalho sobre arte política, né, com três personalidades artísticas que têm uma relação diretamente com a questão da década de 70, 60, né, a questão da ditadura militar. E, né, a nossa relação mesmo é mostrar como esses artistas enfrentaram os problemas da ditadura, da repressão, né, desse momento de censura. Tá bom? Primeiro vamos com a Milena. É, tá aparecendo minha tela? Não, ainda não. Também Ainda não. não apareceu não, Milena. Tá aparecendo que tá carregando. Tá tranquilo. Juan, vê se você consegue tirar o seu. E aí eu acho que para eu botar o meu. Pronto. Ok? Foi, perfeito. Agora foi. Então, boa noite. Eu vou começar falando sobre o artista Cildo Meirelles. Ele, ele é um Cildo Meirelles, ele é um escultor e pintor brasileiro. E ele é reconhecido como um dos mais importantes artistas brasileiros. E, ele tem várias obras que, que tiveram um alcance muito grande, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E ele iniciou seus estudos em arte em 1963. Em 67, ele veio para o Rio de Janeiro, onde que ele estudou por 2 meses na Escola Nacional de Belas Artes. E ele é um artista que demonstra seu caráter político nas suas obras, mas em várias obras. Porém, eu vou me atentar especificamente em duas delas. A primeira não é exatamente uma obra, mas sim um feito. Cildo, ele foi um dos fundadores da Sala Experimental do Museu de Arte Moderna do Rio, junto com Frederico Moraes, Luiz Alfonso e Guilherme Vaz, que foi em 1969. É, foi um programa de exposição que foi realizada entre 1975 e 1978. A sala experimental ela marcou uma fase muito importante na história do museu e ela foi desenvolvida como uma zona de criação que alimentou uma geração de artistas que os trabalhos eram incompatíveis com o circuito das galerias de arte, que não cumpriam parâmetros tradicionais e tal, sejam eles com materiais ou discursos que as obras tinham. Os artistas eles defendiam a ideia de que o museu de arte deveria ser um laboratório experimental, onde que o processo, onde que o artista pudesse desenvolver o seu processo. No final de 1975, foram, alguns artistas foram destacando o, o descaso e a falta de apoio que tinha
alguns artistas, eles manifestaram descontamento a respeito da falta de clareza da política de orientação da sala e davam a entender que não havia um empenho da instituição na realização nesse projeto, que para eles as atividades aconteciam mais pelo comprometimento dos artistas e menos pelo apoio do museu. E teve o seu encerramento a partir do incêndio do MAN, que aconteceu em 1978, que a possível causa foi um curto-circuito. E o Cildo, ele apresentou um projeto que era dividido em 3 partes que se relacionavam. A primeira eram umas inserções de jornais, de flashes visuais. A segunda era Eureka Blind Land, que foi que é essa aqui da imagem, e a segunda era uma fita sonora que se chamava Espesso, e que era a abordagem cega do campo espacial. E a respeito dessa obra, Eureka, o artista ele comentou no folder da exposição como que esse era o nome genérico da exposição, não, o nome genérico de uma série de trabalhos realizados a partir de 1970, onde a predominância visual cedia lugar a uma realidade cega, ou seja, gustativa, térmica, sonora, oral, de densidade e etc. Isso desvendou-se ao fato de eu ter chegado, principalmente com os espaços virtuais, a um ponto de estrangulamento na abordagem do espaço euclidiano, e concluir que prosseguimento de um estudo acerca do espaço teria 159 de acontecer com outros elementos. O ruído, por exemplo, não tem laudo, logo poderia ser um importante elemento de estudo do problema de dentro para fora, básico em tipologia e assim por diante. Isso foi o que ele escreveu no papelzinho, no folder da abertura dessa exposição. E a segunda obra que eu escolhi foi Tiradentes, Totem, Monumento ao Preso Político, que essa obra resumia-se no seguinte: ela era uma estaca sobre um quadrilátero marcado por um pano branco e com um termômetro clínico no topo e galinhas vivas amarradas à estaca. O artista ele ateava fogo nas galinhas vivas. E que nasceu após o infeliz episódio vivenciado pelo artista em 1969, onde, na época, os artistas de renome foram escolhidos para uma apresentação brasileira na Bienal de Paris, sendo que eles sofreram um ataque da ditadura militar, que foi no Museu de Arte Moderna do Rio, onde acontecia a mostra coletiva. Que 3 horas antes de abrir a exposição, o museu foi cercado por agentes da DOPS, e que, liderado pelo coronel, ele deu 3 horas para que desmontassem a exposição que iria abrir, e o que impactou negativamente, né, no artista Cildo, que ele se sente na obrigação de expressar o ocorrido em uma obra, já que as obras dele têm essa característica. A violência a violência que essa obra que ele fez, né, do fato dele atear fogo às galinhas, ele teve um impacto muito grande e repercutiu. O objetivo dele era mais acordar as pessoas, os brasileiros ao ataque, né, da ditadura,
mas ele acabou sendo repercutido de maneira internacional. E quando ele foi anunciado que teria uma exposição em Londres, no Tate Modern, em 2008, alguns ativistas da ONG People for the Ethical Treatment of Animals ameaçaram a protestar contra o artista. Cildo, ele é reconhecido por trabalhos marcantes e que sempre repercutem de uma maneira significativa, né? E suas obras são caracterizadas por vivências próprias e que demonstram a personalidade controversa do artista, como ele mesmo define que, aspas, né? Muito da minha obra se ocupa da discussão do espaço da vida humana, o que é tão amplo e vago. O espaço, em suas várias manifestações, abrange arenas psicológicas, sociais, políticas, físicas e históricas. E é isso. Oi, obrigado, Milena. Agora eu vou tentar apresentar aqui agora. Vamos lá. Bom, gente, estou apresentando aqui sobre Antônio Manuel. É um múltiplo artista, tá? Escultor, pintor, gravador, desenhista, né? Nasceu em Portugal em 47 e chegou ao Brasil em 53, né? E aí, em 65, ele estuda na Escolinha de Arte do Brasil, né? Ele estuda também junto ao ateliê de Ivan Serpa e como ouvinte na Escola de Belas Artes. E, assim, seus trabalhos, de forma política, sempre falam dessa questão da repressão, né? A questão da ditadura que está sendo vivenciada, né, nessas décadas de 60, 70, né? Toda essa violência contra os estudantes também é muito bem tratada com ele. Inclusive, até suas obras foram censuradas e algumas foram até retiradas, né? E aqui eu trouxe essa primeira, que é uma instalação de ocupações e descobrimentos, né, que a gente tem essa questão aí de atravessar, né, as barreiras, né, justamente esse buraco aí na parede vermelha é exatamente isso, né, a gente ultrapassar através do conhecimento, né? Então a gente vê muita subjetividade, né, em seus trabalhos, né, além de falar sobre política, mas também sobre os limites que são impostos, né, nesse momento de censura. Né? Aí tem uma outra imagem, né, de um outro trabalho, desse mesmo trabalho, só que com outro tipo de parede também, né, que a gente pode observar essa proximidade também dos tijolos, né, a gente já começa a associar também a questão da classe social, né, já que está a alvenaria aparente. Esse segundo trabalho, né, ele tem outros bem parecidos que falam exatamente sobre as imagens de violência, né, a polícia, os militares contra pessoas, né, suspeitas, né, tidas como suspeitas, estudantes, né, começa daqui, né, repressão outra vez, eis o saldo, né, que são imagens retiradas de jornais, né, através do Flam, e essas imagens são de repressão contra os estudantes, né, que praticavam os movimentos estudantis, e inclusive essa obra ela estava recentemente no MAM, né, e o espectador tem a possibilidade de participar, né, ele levanta essa cortina através de uma corda e revela essa imagem de violência que fica justamente tampada, né? Ou seja, essa questão da censura, do que também está se passando, o que era omitido nos jornais né, na televisão, nas notícias, né? Essa obra também ela é muito interessante, Runas Quentes, né? Ela trata exatamente dessa questão da violência de uma forma em que o espectador, né, a pessoa que está vendo essa obra, para ela poder descobrir o que tem dentro dela, ela precisa quebrar através de uma rede, através de pedra. Ela quebra essa caixa justamente para ver o que há dentro. E há poemas, há notícias, há fotografias também, né? E aí o público ele passa a ser também de forma ativa, tal qual a outra obra, né? Ele tem uma interação muito maior de forma ativa, né? Como se fosse uma performance, né? E essa obra dele é uma obra conhecida e tem uma história bem longa sobre ela, porque ele tentou se escrever uma obra dele no MAM, né? Com esse título, né? O Corpo é a Obra, e justamente é recusado, né? A instituição recusa essa obra do artista e ele na hora fala que a obra dele, né, para ficar completa, ele precisaria tirar essa roupa dele e
justamente poder se revelar, né? Revelar, né? Se mostrar contra essa instituição que proibiu a sua obra de ser manifestada, né? Tem toda essa questão da institucionalização, né? A questão das hierarquias também, né, que ele acaba abordando aí, né, de uma forma subjetiva do que é selecionado para poder, o que é considerado arte ou não, né? E aí ele faz esse ato, né, de rebeldia contra essa instituição, né, o Museu de Arte, né? E ele é um grande exemplo, né, dessa questão aí de uma forma do artista se revelar contra é, a ditadura militar. Agora eu vou passar para o Hugo. Tá bom? Apresentação. Perfeito. Obrigado, Juan. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Aparecendo certinho para vocês? Sim, Bom, então, boa noite. Como o Juan havia comentado antes, eu acho que nosso trabalho passa muito por essa geração de artistas dos anos 60, 70 e a relação deles no Brasil com a ditadura militar. E no texto, num dos textos, né, aborda justamente isso, assim, a questão da arte conceitual e a América Latina, e como essa questão do autoritarismo, da ditadura, ela exerceu uma influência muito grande na arte produzida nesse período, não só no Brasil, assim, mas em outros países da América Latina também, como Argentina, como Uruguai, como Chile, até influenciando numa produção de arte conceitual bem mais politizada do que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Porque o contexto político aqui era bem diferente, né? Então, tentando ser bem breve, é, voltando ao texto, né? É, o conceitualismo, né, latino-americano, mais uma vez, ele se difere do norte-americano porque assim, ele meio que ele vai além da crítica teórica, né, às instituições, de museus, de galerias, ele absorve isso muito para a parte prática, né? Ele tem nesse sentido, né, uma veia um pouco mais radical, né? E ele também, essa arte conceitual, ela também aqui na América Latina, desses artistas latino-americanos, levam muito em consideração essa questão política, essa questão capitalista em relação centro-capitalismo e periferia. Eu acho que, inclusive, nessa parte, acho muito interessante falar sobre esse artista, que é o Arthur Barrio, né? Porque ele é um artista europeu, português, radicado no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Desde os anos 50, e ele, apesar de não ser um artista neoconcreto, ele está presente desde toda essa geração, e ele é em 1969, assim, né, que ele tem uma obra muito importante que são as Trouxas Ensanguentados, né, que é um trabalho que ele apresenta pela primeira vez no MAN, né, que consistia basicamente nessas trouxas de sangue, né, que eram vários materiais orgânicos dentro, que foram expostos no MAN, em 69, e depois essas obras elas foram participar de outras etapas, né? Primeiro elas foram colocadas do lado de fora do museu, né, na calçada. Depois elas foram espalhadas em várias trouxas, né, pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, né? Foram 500 trouxas diferentes espalhadas pela rua, pelas ruas da cidade. E aqui é um exemplo, né, dessas trouxas que eram empilhadas, né, acumuladas sem muita contextualização e aviso, né? E uma terceira parte onde as trouxas elas foram colocadas num rio, em Belo Horizonte, né? E aqui a gente tem uma imagem de transeuntes, de pessoas que estavam passando e viam aquelas trouxas, né? E chamavam a atenção delas, e elas, muitas acabavam entrando em contato com a polícia, né? Algo do tipo, porque realmente, tipo, a própria visão delas, né? É algo que chama muita atenção,
né? E isso passa muito pelo o que o próprio texto fala, da politização dessa arte conceitual, né? É, e como ela dialogava com a questão política da época, a questão da ditadura, né? E como essa arte conceitual era muito diferente daquela coisa meio Andy Warhol que estava acontecendo nos Estados Unidos, assim, que é essa coisa mais da pop art, essa coisa mais do fetichismo, assim, da mercadoria, assim, do produto, né? Do objeto, né? Mercadoria não, do objeto. E isso aqui não, aqui era um contexto totalmente diferente, né? Totalmente distinto. E isso também dialoga muito com o texto. Eu até anotei aqui que, por exemplo, para os artistas daqui da América Latina, essa arte conceitual ela tinha dois apelos muito fortes, né? O primeiro era que essa arte conceitual ela tinha uma abrangência da linguagem que ela permitia um aprofundamento na crítica social e política, né? Então ela te possibilitava variantes da linguagem artística que você poderia é, fazer muito mais possibilidades de críticas sociais do que de alguma outra maneira, né? E a outra forma seria essa possibilidade de uma crítica mais radical às instituições, né? Principalmente essa questão é, a questão do capitalismo, a questão do fetichismo em relação a objetos de obras de arte, e aqui a gente consegue ver que tem uma radicalização para um outro sentido, né? De uma arte que vai para um caminho completamente diferente, né? Isso é muito presente no próprio Arthur Barrio, né? E o Juan comentou sobre essa questão da interação com o público, e o Barrio também tem isso muito forte, que ele participa da mostra Corpo e Terra em Minas Gerais, né, ela foi idealizada pelo curador Frederico de Moraes, que de certa forma eu acho que pode ser levada como uma espécie de site específico também, porque as obras elas foram pensadas para serem exibidas num parque e em ambientes abertos, né? E essas trouxas de sangue, né, no Rio, em Belo Horizonte, elas foram pensadas para essa mostra, né? E pensando nessa questão da interação com o público e da reação que ela produziria nas pessoas que estariam passando e observariam essas trouxas de sangue, né? Então, essa questão da politização, de contra-instituições, essa questão do museu, da interação com o público. Então, acho que, está, de certa forma, tudo conectado e tudo isso passa por essa geração de artistas da década de 60, da década de 70, dentro desse contexto de ditadura militar e de arte conceitual e de artistas que estavam se circundando esses gêneros ali naquele período. Então, no que tange assim, ao Arthur Barra, eu acho que eu encerro por aqui, né? Só para poder complementar, né, aquela obra anterior, bem interessante pensar também na questão dos corpos que desapareciam, né? Então remete muito, né, essas trouxas aí, né, acabam remetendo muito, inclusive até mesmo o artista que eu escolhi, o Antônio, ele até fala numa entrevista até dele que ele teve medo quando ele foi expor em um museu lá da Bahia, e aí, né, chegou a polícia e ele teve que sair fugindo, ele teve que pegar ônibus, e ele até na entrevista fala que ele tentou esconder o máximo de coisas dentro de uma caixinha de fósforo, porque se ele sumisse, né, alguém iria encontrar essa caixinha de fósforo com algumas coisas ali dele, né, algumas informações, né? Então era um período de medo. E tem uma importância muito grande esses artistas criarem essas obras para mostrar que existem pessoas que, né, estão ali para lutar contra tudo aquilo que está acontecendo, né, que é exatamente essa questão, né, da política, né, que a gente tem a política em que os artistas eles estão nessa posição mais contra esse sistema de repressão, tá bom? Por isso só. Perfeito.